Olá, queridos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de metodologia de língua portuguesa, mas falando aí da educação infantil, né? E tamanha é a importância, né, desse segmento da educação, que é ele que abre portas, né, para os demais, através da educação infantil que todo desenvolvimento e aprendizagem se estruturam, né? Gostaria que vocês pegassem a apostila. A gente vai dar início aí na página 4, onde tem como subtema e título a educação infantil, que há de se considerar que todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças tem como eixo estrutural a brincadeira e a interação, né? Através do brincar e de como a criança lida com o outro, é que ela vai construir a sua própria identidade, vai entender a diferença do outro e que ela faz parte de um grupo social, né? E obviamente que vai fazer uso da sua língua materna. Porém, o texto ele começa falando sobre a importância, né, que deve ser dada a alguns aspectos para que a criança se desenvolva, que é justamente a possibilidade, e é direito da criança, de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de conhecer, né? Ele diz até aí conhecer-se, ou seja, de realmente de se conhecer, conhecer ao outro e também aí por último de se expressar. E nós que somos professores, né, desse segmento, a gente precisa criar e dar possibilidade para que essas crianças consigam, né, através das suas experiências, realmente fazer uso de alguns campos que eles chamam aqui de campos de experiências, que são justamente estruturados com relação à educação infantil na BNCC. E esses campos de experiências, ele diz que constitui um arranjo curricular que acolhe principalmente a experiência concreta de vida da criança e os seus saberes, ou seja, aquilo que ela traz de conhecimento prévio, e vai entrelaçando com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, né? Que é aquilo que a gente, no mundo que a gente cultua, culturalmente falando, né? É algo histórico, importante. E aí ele continua dizendo que a definição e a denominação dos campos de experiência também se baseiam no que dispõe a DCNEI, ou seja, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que é o que dá o norte para a nossa ação. Em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados às suas experiências. Considerando esses saberes e conhecimento, os campos de experiência em que se organiza a BNCC são. Aí ele começa falando de um campo que vai tratar, de um campo de experiência que vai tratar a princípio de linguagem, tá? Aí dentro da linguagem a gente trabalha com a escuta, com a fala, com o pensamento e com a imaginação, tá? E aí ele começa dizendo que desde muito cedo as crianças elas participam de situações comunicativas, né, no seu cotidiano, através da interação que estabelece com o outro, né, seja seus colegas de classe, seus professores, pais, familiares e assim sucessivamente. E ele começa falando sobre as primeiras interações do bebê, que ele coloca que são os movimentos do corpo, né? Tanto é que a gente sabe quando a criança, mais ou menos, né, que a criança ainda não tem a linguagem propriamente dita, né? Mas ela denota muitas das vezes gestuais, né? Movimentos do corpo, um olhar, uma postura. Tanto é que a gente sabe quando está espremendo muita perninha, que aquela criança está com cólica, né? Aquela coisa toda.
E aí fala do sorriso, do choro, entre outros recursos vocais que ganham sentido com a interpretação do outro. Foi justamente aquilo que eu acabei de falar. A gente entende, a gente interpreta à medida que a gente vai lidando, né? Dia a dia com aquela criança, a gente já sabe quando aquele choro é de dor, quando o choro é de fome, ou quando é de manhã também, né? Que tem muita criança também que chora porque é mãe, que quer um colinho, justamente porque alguém acostumou assim, tá? E aí, progressivamente, as crianças vão justamente ampliando e reconhecendo, né, o seu vocabulário, enriquecendo, melhor dizendo, o seu vocabulário. E demais expressões e compreensão, através justamente da interação. Então, na educação infantil, é importante que o professor crie justamente experiências que as crianças possam participar de conversas, né, de descrições, de narrativas, seja elas individuais ou coletivas. No último vídeo que a gente assistiu, isso foi bem colocado, né? A importância daquela rodinha, aquela rodinha que a gente faz como rotina diariamente, principalmente na educação infantil, ela dá justamente à criança essa possibilidade, a possibilidade dela se expressar, a possibilidade dela escutar, a possibilidade dela oralizar, né, dela despertar a sua curiosidade, a sua imaginação, não é verdade? Então, assim, a rodinha realmente ela tem assim uma dinâmica muito interessante, se tratando de educação infantil, que é quando a gente consegue, né? A gente tem esse momento que ali é a hora da novidade, aí a criança pode, né, demonstrar o que trouxe, o que aprendeu, o que está passando, o que aconteceu em casa, enfim. Então, é um momento assim realmente muito importante na educação infantil. E quando a gente faz isso, a gente potencializa a sua participação na cultura oral, né? Pois através dessas rodinhas também, que dá a possibilidade da escuta de história, e através disso, a criança ela vai implicando com as múltiplas linguagens, né? E ela se constitui ativamente como um sujeito singular e pertencente a um grupo social. E aí, é uma coisa que é importante, né? Desde cedo a criança ela tem curiosidade com relação à linguagem escrita. E por que que isso acontece? Porque ela lida, né, direta e indiretamente com vários contextos sociais, das quais a escrita faz parte, né? Um bilhetinho, hoje em dia, né, um recado no WhatsApp, que a gente já não faz mais uso de cartas, enfim. Mas a criança vai percebendo o bilhetinho que a tia manda para a mamãe, né? Aí ela diz: "Mamãe, lê aqui". Então, através disso, vai despertando esse interesse pela escrita, porque até então as histórias, né? De quem aqui nunca viu uma criança folheando um livro com as ilustrações e contando a história como se ela soubesse ler, né? É bem isso, que aí a gente está trabalhando justamente a questão da imaginação, né? E de uma leitura também, de certa forma, porém através de imagens. Só que um dado momento a criança ela começa a fazer a distinção entre a ilustração e a linguagem escrita. E quando isso acontece, ela começa a fazer algumas associações acerca da escrita, né? Principalmente quando ela começa a conhecer o alfabeto, que são as letrinhas, e ela faz a distinção entre a ilustração e o processo de escrita. Quando eles são bem pequenos, eles vão iniciar um processo de rabisco. E o rabisco realmente nesse movimento, que são o que a gente chama de garatujas, né? Eles fazem movimentos circulares ou rabiscos mesmo, associando isso ao processo de escrita. Depois que eles têm acesso às letras, eles vão tentar fazer uma associação, né, da palavra com a escrita, né? Que aí a gente entra aí nos níveis de
de escrita que eu não vou citar aqui para a gente não confundir os conteúdos, tá? Aí o que é importante colocar aqui, ó, na educação infantil, a imersão na cultura escrita na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e de suas curiosidades que elas deixam muitas das vezes transparecer. E aí, a proposta de lidar com as experiências da literatura infantil, que são propostas por nós educadores, vão justamente estimular as crianças pelo hábito da leitura, assim também como o manuseio dos livros, né, como a sequência da escrita e os diferentes tipos de gêneros, vão dar familiaridade, né, com relação aos livros. Por isso que é importante que o papai, a mamãe, a titia, né, faça sempre leitura de histórias para as crianças, para que elas possam continuar, né, para que elas, se já conhecem no caso a história, né, para trabalhar a questão da oralidade, ou para ela completar o final da história, uma história que muitas das vezes ela não conhece, que a gente vai estar trabalhando a questão da imaginação, né? Enfim, aí diz assim, para a gente finalizar essa parte da aula hoje. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre escritas que se revelam inicialmente em rabiscos e garatujas. Isso eu já havia falado. E aí, à medida que vão conhecendo as letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como um sistema de representação da língua, tá? Então, eu vou estar parando por aqui e daqui a pouco a gente volta com as competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental, tá bom? Beijo, beijo, até já!